Olá, amado, abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, está escrito que fé é a certeza, é a convicção que haveremos de receber aquilo que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver. No versículo 3 desta mesma carta, neste capítulo, o autor diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. É interessante, amados, a participação da palavra de Deus, a participação da fala, da pronúncia. Quando a gente começa a pensar em fé e como que a fé se comporta e como que a fé cresce e a fé cresce e se agiganta a partir da exposição à palavra, Paulo disse aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho. Não é qualquer palavra que nós ouvimos e que gera fé, mas é a palavra de Deus que gera fé. A fé é o produto do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. A fé cresce, se agiganta na medida em que conhecemos o caráter de Deus. O apóstolo João disse em sua primeira carta, capítulo 5, no versículo 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, o que sustenta a graça de Deus operando em sua vida é a sua fé. A fé que é o poder que vence o mundo. A fé que na realidade é a sua convicção de que a palavra de Deus é a verdade absoluta. A fé que é gerada dentro de você através do conhecimento da palavra. Este é o poder que vence o mundo. Esta é a vitória que aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram de novo, possuem, a sua fé. A fé tem dois princípios que regem ela. O primeiro é crer e o segundo é falar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, Paulo diz: "E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos." Amados, o que opera em nossa vida é o poder sobrenatural do Senhor. Nós precisamos crer e não só crer, falar certo. Nessa primeira carta do apóstolo João, nesse mesmo capítulo 5, se nós prosseguirmos na leitura, lá no versículo 14 está escrito que esta é a confiança que temos nele. Esta é a certeza que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que é a vontade de Deus? Aonde está expressa a vontade de Deus? Na palavra dele. A palavra do Senhor encerra expressamente a vontade dele. E tudo aquilo que pedimos conforme a tua palavra, ele certamente nos ouve. Amados, esses dois princípios da fé, crer e falar, não duvidar, ter a convicção, permanecer, é importante, amados, para nós avançarmos. Amados, Deus não consente com nada que seja contraditório ao que está na palavra dele. Então é preciso, é necessário que nestes dias, principalmente desafiadores, que você conheça mais e mais do caráter de Deus. O caráter de Deus, amados, não deseja o nosso mal, antes pelo contrário, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida plena, desfrute de uma vida
plena agora, hoje. Ele nos ama de tal maneira, amados, que Ele nos enviou o Seu Filho e este Filho morreu por nós. Morreu para que hoje fôssemos livres, morreu para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante, de saúde divina, da salvação, de proteção, de segurança nele. A fé é isso, amados. Na medida em que nós conhecemos o caráter do nosso Pai, nós prosseguimos declarando essa palavra que transforma, que cura, que sustenta, que nos alimenta, que nos renova, essa palavra que é remédio para a nossa vida. Amém, amado? Prossiga firme, inabalável, indesistível na fé. Amo a sua vida, beijo enorme no seu coração.